Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Aqui temos um encontro marcado com a palavra, com a presença e com aquilo que a gente permitir que o Senhor venha falar conosco. Nosso objetivo aqui é uma palavra, um encontro, um novo eu. Então vamos juntos nessa caminhada de fé. Estamos aqui já há um bom tempo e hoje eu vou também estar fazendo aqui um ao vivo pelo TikTok e eu convido você a junto comigo nessa hora entrarmos em oração para que a gente possa iniciar esse devocional. Amém? Pai amado, soberano Deus, poderoso, grande, santo, justo e fiel. Nessa hora entramos em Tua presença, ó Deus, te louvando e te agradecendo por tudo, te agradecendo por mais uma oportunidade, por um novo tempo, te agradecendo, ó Deus, porque o Senhor é bom em tudo que faz, o Senhor é perfeito em tudo que faz e sabe, ó Pai, o tempo determinado para tudo. Queremos te agradecer pela oportunidade de um novo dia, este dia que estamos vivendo, cremos na Tua mão, cremos na Tua direção, tudo veio conforme assim o Senhor desejou e que continue. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, continue sendo, Pai, na nossa direção. Entregamos neste momento o devocional Caminho Diário ao Senhor, para que seja feito tudo conforme a tua vontade e que a gente possa ter um encontro com a Tua palavra hoje e possamos sair daqui renovados, em nome de Jesus. Amém, gente? Muito bom dia você que está chegando aí no TikTok. Vamos iniciar aí o devocional Caminho Diário. Bom dia, não, já é boa tarde, né, gente? Quase 1 hora da tarde. Mas é isso. Vamos juntos? Ó, nós vamos fazer a leitura do livro do evangelista Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. Então, Marcos, capítulo 12, versículo 41, 44. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, fazer algo mais assim, mais que um estudo. Vamos ser ministrado mais puxado para um estudo. Então, eu peço que você venha com atenção, pegue papel e caneta, se assim for a sua vontade, para poder estar anotando tudo também. Amém? Vamos à leitura? E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca. Lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram o que lhes sobejavam, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha do seu sustento. E aqui nós já começamos a observar um ponto muito interessante sobre a nossa jornada. A gente acha que não está sendo observado, a gente acha que não está sendo visto, a gente acha que estamos ali cumprindo algumas regras, algumas questões, algumas coisas que a gente acha que precisa fazer, alguns votos que nós fazemos e acho que ninguém está nos vendo. A gente tenta nos esconder, a gente tenta muitas vezes não ser visto por vergonha, por medo. E eu digo muito por causa da situação dessa viúva, você que está chegando agora. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41. Então, vou tomar meu cafezinho aqui. Então, quando essa viúva, ela vem até o templo, e é interessante que a gente precisa observar para tentar entender o contexto, para tentar entender esse momento aqui. Como é que Jesus sabe exatamente a quantidade de valor que essa mulher colocou? Nós entendemos que ele é o próprio Deus, que ele vê aquilo que a gente não vê.
Então, Jesus ele estava ali no pátio no átrio das mulheres. É um pátio específico que tinha lá no templo. Esse templo a gente se lembra que foi o templo construído por Herodes. Já é um templo diferente do que era lá de Salomão. Herodes fez um templo muito bonito e tinha esse pátio específico para as mulheres. Porque não só mulheres, mas era conhecido como o átrio das mulheres pelo fato de que neste lugar as mulheres podiam circular. E a gente se lembra que as mulheres nessa época elas tinham muitas restrições, não eram todos os lugares que elas podiam acessar. Então esse lugar específico no templo era acessível para todos. Por quê? Porque era lugar também de entregar oferta. Acho que foi muito dos lugares ali onde Jesus ministrava. Por quê? Porque tinham mulheres, tinham crianças. Então, Jesus ele sempre estava, onde ele chegava, multidões reunia-se ali para ouvir ele pregando. Então, ele estava sentado junto ali com os seus discípulos, próximo a um das caixas ali do tesouro. E é interessante que quando a gente vai aprofundar mais no estudo, como que era distribuído essas caixas, essas arcas do tesouro, né? Aqui Marcos ele chama a arca do tesouro e a gente não pode confundir com a arca da aliança. A arca da aliança ficava lá dentro do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia ter acesso ali uma vez no ano, então tinha-se as regras também. E aqui a gente observa que esses lugares onde as pessoas depositavam as suas ofertas era como se fosse um formato cônico, de um cone invertido. Sabe a trombeta? Vamos lembrar da trombeta? Então eles ficavam encaixados assim, meio que na parede, e as pessoas chegavam e depositavam ali a sua oferta. E era interessante que assim, o material que esses objetos eles eram produzidos era um material metálico, então ele fazia barulho. Então imagina, quanto mais alguém colocava, mais chamava atenção. Isso chamava atenção aqueles homens que vinham, colocavam grandes riquezas, porque as pessoas não podiam ver quanto era que as pessoas estavam vendo, a não ser aqueles mais exibidos, né? Então eles chegavam, depositavam ali, fazia aquele barulho, porque descia aquela oferta para cair a um local aonde não poderia ter roubo, né? Então era um lugar seguro. Então era colocado ali naqueles cone, tipo uma trombeta, e essa oferta ia lá para baixo. E é interessante, por que eu estou explicando isso? Para a gente poder entender o que é que Jesus está tentando explicar aqui. Porque esses homens, eles estavam sentados em frente, claro que não em cima, mas um lugar um pouquinho mais afastado, para observando. Estavam ali com Jesus, e Jesus começou a observar exatamente essa fila de pessoas ali ofertando. E aí ele chama a atenção para essa pequena mulher, essa viúva, que aos olhos dos outros não estava sendo visto, mas Jesus estava enxergando ela. E é interessante que a gente já pode guardar essa frase aí no seu coração, e eu digo para você, aquilo que a terra aqui ignora, o céu está vendo. E está vendo muito bem visto. É tanto que Jesus, ele observa quanto essa mulher está colocando de oferta. E ele ainda dá uma média ali. Vale mais ou menos uns 5 réis o que ela está colocando. Apenas 2 moedinhas. Ela coloca ali, assim relata o evangelista Marcos para nós. E é interessante que o barulho da oferta dos outros chamavam a atenção de quem estava ao redor, porque como eu expliquei, aquela descida ali, quando eles colocavam suas ofertas ali naqueles cones, ela descia ali e fazia aquele som. Imagina, né, gente? Geralmente eles depositavam o ouro, depositavam objetos, depositavam coisas grandes, né? E Jesus ele relata que esses homens depositavam muitos tesouros, porém a viúva depositou 2 moedinhas. Então, imagina, essas moedas não soaram barulho nenhum. Então, não chamou a atenção de ninguém ao redor. Mas a atenção do principal, que aqui agora vai começar a entrar em mim e em você. O que principalmente nós precisamos nos preocupar em chamar a atenção é do nosso Senhor, é do nosso Deus. É a Ele que nós devemos nos preocupar em saber, será que o Senhor está vendo, será que o Senhor está se agradando com o que eu estou fazendo, com o que eu estou entregando? Porque assim, aqueles homens entregaram muitos tesouros, só que o valor das 2 moedinhas da mulher
foi mais importante para Jesus do que todo aquele tesouro. Por quê? Porque eles entregavam o que ele achava que quisessem entregar, sabe? Ah, o que é 1 milhão para quem ganha bilhões por ano, não é verdade? O que é fazer uma oferta ali para um lugar para quem ganha trilhões? Não representa nada. Agora, para quem não tem nada e entrega o seu tudo, isso representa muito. E o que eu quero dizer aqui para mim, para você hoje, é exatamente isso, porque a gente fica preocupado com o que o mundo está enxergando. E a gente precisa entender que o mundo enxerga o exterior. O mundo não enxerga. Mãe, fecha essa porta aí por causa desse barulho, por favor. O mundo não enxerga o que você carrega dentro. O mundo não enxerga qual fardo você está levando. O mundo não enxerga quais as questões você carrega. O mundo não olha para o que você de fato precisa, para o que você sente. Isso daí é só você. As pessoas não querem dividir, as pessoas não querem compartilhar o seu sofrimento, as pessoas não querem compartilhar. Se você está feliz, tem gente que não gosta de ver você feliz, não quer compartilhar da sua felicidade, vai embora, sai, fica emburrada, tá se achando, tá feliz. Vocês já passaram por essa situação? Tem pessoas que não querem isso, tem pessoas que realmente ignora. Ah, no momento do luto chega um monte de gente aí, só naquele momento ali enterrou, todo mundo vai embora. E o que você sente, o que você tá passando, só você fica ali. Ah, tá passando por uma necessidade financeira, só você sabe. Então, assim, as pessoas não estão preocupadas em compartilhar isso. E Jesus, nesse momento, ele para tudo que ele estava ensinando para os seus discípulos para exatamente chamar a atenção para isso. E aí é onde a gente vê o caráter do céu, é onde a gente vê qual o caráter do nosso Senhor, porque ele sim se preocupa com o que você sente, ele sim se preocupa com o que você tem, ele sim se preocupa como é que está a sua vida hoje, como é que você vai fazer com o amanhã, para prover o seu amanhã. Deus, ele está observando tudo. Então, ele usa um detalhe que os discípulos, impossível poder saber ou poder ver o que aquela mulher estava entregando, porque ela chegou ali quietinha, possivelmente envergonhada, porque a gente entende que as viúvas, elas eram rejeitadas, né? Tinha um olhar diferente assim das pessoas depois que a mulher perdia o seu marido, porque era como se as pessoas só tivessem valor se ela tivesse ali um esposo, se tivesse um filho que pudesse sustentar. E a palavra diz que ela era uma pobre viúva. Então, imagine esses ricos milionários, nem olhava para ela, se olhasse era com um olhar de desprezo. E é interessante que nós fazemos isso no mundo hoje. Nós olhamos para as pessoas que estão na rua, nós olhamos para as pessoas que estão passando por momento de muita luta, momento de muita batalha com si próprio. Eu digo isso para as pessoas que estão hoje nas ruas em situação de dependência química, em situação de prostituição, em situação de tantas coisas que acabam levando elas a uma vida de escravidão. Não necessariamente. Gente, ninguém quer ser dependente de um produto que tira a sua alegria, que tira a sua paz, que rouba a sua família, que rouba os seus bens. Ninguém quer ser dependente disso. Então, quando a gente passa a olhar com um olhar de crítica, nós estamos fazendo exatamente como esses homens aqui, porque é muito fácil a gente fazer a leitura da Bíblia e dizer, nossa, que pessoas ruins, ignoravam uma pobre viúva, e a gente faz como hoje. Então é uma reflexão, toda a leitura bíblica é uma reflexão não para julgar aquele povo naquele tempo, é para a gente usar como um instrumento para nós mesmos. Então, quando você faz a leitura, você tem que se enxergar nisso. O que eu estou aqui? Por que essa mensagem está escrita para mim hoje? Por que essa mensagem é importante para mim hoje? Então, há uma grande diferença entre como a gente se enxerga e como o céu nos enxerga. Então, às vezes a gente acha que está fazendo o melhor, às vezes a gente acha que está... eu estou fazendo a minha parte e quem quiser que faça a sua. Talvez não é isso que Deus esteja esperando de nós. É claro que nós não temos poder de salvar o mundo, nós não temos poder de convencimento de ninguém. Tem muita gente que não quer ajuda, tem muita gente que rejeita ajuda, mas tem muita gente que está clamando por socorro. E quando Jesus usa essa mulher como um instrumento, é exatamente isso que essa mulher estava dizendo. Ela foi no templo.
e entregou as suas últimas 2 moedinhas. Era o que ela tinha. E eu quero falar para você aqui, Deus, ele vê as suas lutas, ele vê o que você está vivendo, ele sabe o que você está passando, mas ele também quer que você comece a olhar o mundo pela ótica do céu, não pelas coisas desse mundo, porque às vezes a gente se diminui, às vezes a gente acha que não pode, às vezes a gente acha que precisa se enquadrar nos padrões que estão sendo impostos no mundo hoje. Oi, Laurinha, tudo bem, linda? Às vezes a gente acha que o mundo tá ditando e a gente precisa entrar nas regras do mundo e a gente acaba se perdendo. Aí tudo piora. É por isso que hoje muitas pessoas têm crises de ansiedades terríveis, têm muitas dificuldades em se olhar no espelho e se conectar consigo mesmo. Não é nem com o mundo, é com você mesmo. Então hoje eu quero que você olhe para você não como o mundo te viu, porque 3 características essa mulher ela tinha nessa mensagem aqui. Primeiro, aos olhos humanos ela era invisível, ninguém estava enxergando ela ali, ela estava em uma situação vulnerável, porque ela estava sozinha. Se ela estava viúva, a palavra faz questão de dizer que ela estava viúva, e então ela estava numa situação de vulnerabilidade, então ela estava sozinha. E ela, por ser pobre, porque a palavra também faz questão de nos informar que ela era pobre, uma pobre viúva, ela estava sem prestígio nenhum. E a gente entende que quem tem dinheiro, meu amigo, tem as portas abrem assim, né? Quanto mais tem, mais ganha. As pessoas fazem questão de dar, as pessoas fazem questão de mandar presente, de enviar isso, de enviar aquilo. Quanto mais tem, mais o povo bajula. E o pobre, quanto menos tem, mais lhe é tirado. Infelizmente, nós estamos vivendo nesse mundo também. Não é diferente do que lá. E a gente faz a leitura, nossa, que povo terrível, nossa, que povo ruim. E se a gente olhar para o nosso tempo hoje, meu Deus, meu Deus. Jesus, tenha misericórdia de nós. É a nossa oração, precisa ser feita hoje. Tenha misericórdia de nós. Só que tem uma coisa que eu amo em Jesus, que ele sempre revela em nós o valor que o mundo não vê. Então hoje você chegou aqui, hoje você está me acompanhando aqui, eu quero dizer que independente do que o mundo não vê em você, você tem um valor que é único, é específico. Você pode procurar entre as trilhões, nem sei a quantidade certa de pessoas que existem no mundo hoje. Pode procurar. Ninguém é igual a você. Pode procurar. Ah, não sou gêmeo não vou nem procurar. Então pronto. Até um gêmeo não é igual 100%. Tem uma diferença. Tem um coração diferente, tem um ser dentro diferente, tem uma luz diferente, tem um sopro de vida diferente. Então, cada um de nós temos um valor que a gente não pode deixar o mundo limitar. E Deus, ele nunca busca na gente igualdade, de dizer assim, eu vou ser igual a todo mundo, eu vou fazer o que todo mundo faz. Pelo contrário, ele nos chama a ser diferente. Ele enxerga em você o que realmente, às vezes, nem a sua família enxerga. Vamos lembrar da história de Davi. Deus, ele envia um profeta para buscar um garotinho que ninguém estava vendo. Estava lá trabalhando, dando o melhor dele, cuidando das ovelhas dele. Ninguém estava vendo isso. Às vezes você está aí cansado de tanto trabalhar e todo dia está se perguntando, meu Deus, ninguém me valoriza. Ninguém me valoriza, eu vou parar, eu vou largar tudo. Mas largar tudo para quê? Largar tudo para quê? Vai dar ousadia ao diabo? Não faça isso não. Se levante, se erga, porque tem alguém te vendo sim. Só que existe um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. Aquela mulher achou que ela não estava sendo vista, mas Jesus estava ali observando ela. Jesus estava ali observando que mesmo ela não tendo, ela continuou entregando. Mesmo ela não podendo dar o que os outros estavam dando, ela estava dando o que ela tinha. Então, o meu convite hoje para você é exatamente continue fazendo. Continue trabalhando, continue se esforçando, continue se levantando todo dia dizendo, hoje é meu dia. Mesmo que chegue no final do dia e você diga, ai pai, tô aqui eu cansada de novo. Tô aqui eu desesperada de novo. Mas no outro dia se levante novamente, se renovando, crendo, profetizando em você mesmo de que hoje é o seu dia. Por quê? Porque a gente não sabe de fato o dia que Deus vai olhar hoje realmente é o seu dia. Vamos lá.
Vamos que hoje a minha obra vai se cumprir em sua vida. Hoje vai acontecer aquilo que eu preparei para você. Só que nós precisamos entender que há um tempo de preparação, há um tempo aonde... Lembro, claro sim, minha princesa. Tudo bom com você, linda? Há um tempo, gente, eu peguei essa menina na maternidade, Laurinha. Meu Deus, olha o tamanho dela, já tá no TikTok. Ai, pai do céu, me senti uma senhorinha agora. Mas glória a Deus por isso. Deus nos dá oportunidades lindas. E quando você entrega o que você tem, você carrega algo no seu coração que é paz. Pare de ficar tentando entregar o que os outros estão entregando. Muitas vezes, o que as pessoas estão entregando, que você olha e acha que é muito, e você olha para o seu pouco e fica se comparando, não é valorizado. Aquilo ali não está chamando a atenção. Quando eu digo valorizado, aquilo ali não está sendo aceito no céu. E, mas será que Deus rejeita? Assim, gente, tem muita coisa que Deus vai rejeitar. Tem muita coisa que Deus está rejeitando. Não pense que você está vendo aí muitos exibicionistas achando que estão entregando muito e Deus está dizendo, eu não tenho parte com eles. E a gente sabe que a palavra vai se cumprir em cada linha, em cada estrofe, em cada versículo que o Senhor nos entregou. Deus, ele não é homem de falar algo e mudar. Nós é que somos. Mas Deus, ele cumpre tudo. Então, vai chegar o tempo onde Deus vai olhar para muitos e vai dizer, eu não tenho parte com eles. Mas muitos que achavam que não tinha prestígio nenhum na terra, que não valia nada, Deus vai dizer, esse aqui faz parte do meu trigo. Esse aqui faz parte do meu reino. Então, me perdoe. Nós precisamos viver em um mundo nosso, exclusivo nosso, aonde nós não vamos nos corromper com os maus costumes desse mundo que nós precisamos conviver. Por que eu digo isso? Porque todas as vezes que você for se comparar, é comparação de corpo, é comparação de casa, é comparação de marido. Gente, parem de olhar para o relacionamento de internet e achar que o seu tem que ser igual. Aí os casamentos não vão para frente. Pare de olhar os filhos perfeitos que as mães postam na internet e achar que o seu é um desviado. Não, para com isso. Porque na internet se posta o que quer postar. Vida real não é isso. Amém? Então, viva a sua realidade. Viva a sua realidade. Confie no Senhor. Entregue para o Senhor. Porque assim, o que a palavra de Deus nos ensina é que a gente precisa confiar no Senhor, mesmo sem termos tanto para entregar. Porque às vezes as pessoas acham que precisa entregar financeiramente para poder receber algo de Deus. Não, e Deus, ele busca o nosso coração. Aquela mulher entregou as suas 2 moedinhas, mas Jesus viu o coração dela sendo entregue ali. A confiança no Senhor nos leva a níveis profundos, a níveis que a gente nem imagina como pode chegar. Então, pare de se comparar. A mensagem de hoje é exatamente essa, por isso que eu estou frisando aqui, repetindo. Pare de se comparar, valorize a vida que Deus te deu. Ela é sua, exclusivamente sua, e está sob o seu controle. Então, peça sabedoria a Deus para viver essa vida que Ele te deu. Peça direção a Ele para conduzir essa vida linda que Ele te deu. Ah, na minha vida não é linda não. Se eu for sentar aqui e contar para você a minha história, a gente vai chorar junto. Lágrima daí, lágrima de cá. Mas eu não estou aqui para lançar para vocês as minhas dores. Eu estou aqui para lançar a minha alegria em Cristo. Então, eu vim aqui para dizer que Cristo, ele muda, Cristo, ele transforma e Cristo, ele faz do pequeno grandes coisas. Então, confie no Senhor, não espere ser aplaudido por ninguém, pare de querer plateia, pare de querer chamar a atenção, viva no simples, mas viva com fé, viva livre, viva tranquilo, sabe? Deitar e levantar com a mente tranquila. Você observa muitos aí com muitas riquezas, mas são dependentes de medicamento,
são dependentes de todos os dias fazer terapia, senão não consegue dormir, senão não consegue nem sair na rua por causa das crises que dá. Precisa viver debaixo de muita segurança aqui, segurança ali. Isso para mim não é liberdade, isso para mim não é alegria. Então, nós temos uma vida, eu agradeço muito a Deus pela vida simples que Ele me deu, mas por uma vida próspera, porque simplicidade para esse mundo de hoje não tem nada a ver com prosperidade do céu. Prosperidade do céu vai muito além de dinheiro. Dinheiro não é tudo, gente. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Amém? Então, essa riqueza aí que o mundo idolatra, essa realmente é desse mundo aqui. Já a riqueza de Deus é totalmente diferente. Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele nos sustenta. Eu estou falando e pregando para você aqui um Deus que sustenta. A minha história prova muito isso. Depois, numa outra oportunidade, eu venho aqui e falo sobre isso. Mas eu creio muito que Deus, Ele não desampara um coração humilde, um coração justo e que busca, não só para si, mas sabe aquele desejo que a gente tem, pai, eu quero ter para abençoar? Aí o céu derrama mesmo. Mas tem pessoas que só querem para reter e acaba tendo uma vida de escravidão. É escravizada pelos próprios desejos. Não é nem pelo mundo, é pelos próprios desejos. Então, vamos viver na confiança do Senhor e guarde esse versículo, Mateus 6,4. Teu pai vê no secreto e te recompensará. Não fique esperando ser aplaudido, mas guarde isso no seu coração. O que você faz, Deus está vendo. Amém? Nosso alvo é Cristo, não é as coisas desse mundo. Nosso alvo é salvação. E é isso aqui que eu prego e que eu tenho trazido aqui. Quando nós tentamos ser aceitos nesse mundo, nós acabamos perdendo o reino da qual pertencemos, porque nós somos peregrinos nessa terra, não é verdade? Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui vivendo uma fase. Então vamos viver essa fase aproveitando o melhor, mas não nos sujeitando às coisas desse mundo, mas buscando sempre olhar para aquele que nos criou. Amém? Então é isso, gente. Guarde essa mensagem no seu coração. Façam essa reflexão em casa. Nós fizemos aqui a leitura de Marcos, capítulo 12. E também vamos encontrar essa mesma mensagem no livro de Lucas, capítulo 21, que é sobre essa mulher, que ela entregou o que ela tinha, achou que não estava sendo vista, mas Jesus estava ali olhando para ela, Jesus estava ali observando essa mulher. Então, eu creio que Ele está observando nesse momento cada coração que está se rendendo a Ele, cada luta que a gente vive não é passada despercebida aos olhos do Senhor. O mundo tem dito que o Senhor abandonou, mas Ele está cumprindo aquilo que Ele disse. Ele nunca falou o dia que Ele viria, mas Ele disse que vem. Então, a gente precisa crer muito nisso e esperar esse tempo. Esperar esse tempo com fé, esperar esse tempo fortes e corajosos, que foi esse convite que Ele nos fez a sermos fortes e corajosos. E não ficar esperando ser aplaudido por esse mundo, não. As pessoas não sabem valorizar, mas Jesus sabe. Amém? Então é isso, cheiro grande do coração, foi um prazer estar aqui com cada um de vocês. E até o nosso próximo devocional. Qualquer dia desse eu apareço por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigada pela presença de todos. Fiquem com Deus. Que Ele te abençoe e te guarde. Te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui também com vocês. Estava parando ali, gente. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fique com Deus. Cheiro grande no coração de todos.